A paz, meu nome é Pamela e eu quero agora compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo. Eu me converti, eu era adolescente, mas quando eu tinha por volta de 20 anos eu me desviei. E só voltei aos 26 anos, ou seja, eu tenho 29, tem 3 anos que eu voltei para Jesus. E agora eu quero compartilhar um pouco do que aconteceu comigo desde o início da caminhada até agora, porque eu creio que pode ajudar muita gente. Hoje eu quero compartilhar um texto que o Senhor me deu como título Olhe para dentro do sepulcro. E quando o Espírito Santo falou comigo sobre isso, eu até fiquei um pouco pensativa. Como assim olhar para dentro do sepulcro, né? Mas aí ele me deu o texto e vocês vão entender. Começa ali no João capítulo 20, a partir do 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. É interessante esse texto que o Senhor deu, me deixa até um pouquinho emocionada, porque Maria, ela tinha um amor tão grande por ele, mas ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E quantos de nós, quando talvez você agora esteja passando pelo que eu passei, quando eu voltei para a igreja, quando eu comecei a caminhar com Jesus, foi por conta de uma separação. Eu era casada há 10 anos, então eu me separei e isso me causou muita dor. Mas foi o que fez eu conseguir me firmar e seguir a Deus, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eu não sei o que você está passando agora, tá? Mas eu queria te convidar a olhar para dentro do sepulcro. E você pode falar: Pamela, mas como assim eu vou olhar para dentro do sepulcro? A gente está acostumado, muitas pessoas dizerem que Maria estava procurando Jesus num lugar de morte ou algo assim. Mas eu quero te levar além hoje, até onde o Espírito Santo me levou. Quando a gente passa por um momento de dor, de perda, de dificuldades, quando um sonho que você tinha morre, a gente às vezes olha para aquilo e chora, igual ela chorou. E chora, chora, chora. Só que depois de um momento, a gente não quer ver mais, a gente não quer olhar mais, a gente não quer mais pensar. Ai, para que eu vou querer pensar sobre isso? Quando toca no assunto, toca ali na sua ferida, no seu sonho, no teu problema, naquilo que aconteceu, você pensa: para que vai falar disso? Não quero ouvir. Por exemplo, alguém que tinha um sonho de cantar, de ser cantora, e aí cresce e aquele sonho ele não se realiza e a pessoa começa a ficar desesperada: e agora o que eu vou fazer? E chega um ponto que a pessoa não quer nem mais ouvir falar em cantar. Ou se você tinha um sonho de ter uma casa própria e hoje você mora de aluguel e parece que você nunca vai conseguir ter sua casa, ou você teve uma decepção muito grande, foi comprar e não deu certo, ou eu tive um relacionamento que não deu certo. Então, sempre vai ter uma situação que talvez você olhe e fale: poxa, meu sonho morreu. Ou eu morri, eu não consigo mais. Mas hoje eu quero que você olhe dentro do sepulcro como Maria. Vamos voltar um pouquinho. Maria chega lá no domingo de manhã e a pedra havia sido removida. Diferente de Lázaro,
que tiveram que remover a pedra, sem ela querer, a pedra foi removida. Dá a impressão de que aquilo foi feito fora de tempo. Talvez ela tenha pensado, não é a hora certa. Não era a hora ainda de tirarem isso de mim. Não era a hora ainda de Deus expor a minha ferida dessa maneira. E eu sei até como é difícil, como Deus expõe as nossas feridas em momentos assim que a gente, ou os nossos sonhos, as nossas frustrações, seja com nós mesmos ou com coisas que aconteceram, quando Deus expõe, sem a gente querer, sem a gente deixar, sem a gente permitir, sabe? Diferente de Lázaro, que ele disse, tirem a pedra. E aí tudo bem, foram lá e tiraram a pedra, mas quando é sem aviso e parece que você tá exposto, todo mundo tá vendo que, como você se sente, sabe? Você se sente tão exposto. E ali era ela estava numa situação como essa, removeram a pedra e ela não tinha permitido que aquela pedra fosse removida. Então, ela entra em desespero, vai até os discípulos, Pedro e João correm na frente e quando eles chegam, eles olham dentro do sepulcro e creem. Eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo, mas eles ficaram bem, eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Acredito que eles tinham fé de que alguma coisa tinha acontecido. E aí eles vão embora e ela fica lá sozinha. Eu fico imaginando, meu Deus, ela tá lá sozinha. Talvez ela tivesse ficado pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu amei esse homem com toda a minha força, ele me amou como eu nunca fui amada na vida, e agora nem o corpo dele eu não tenho mais para chorar. Sabe quando o teu sonho morre de uma forma que você olha e fala, meu Deus, e agora? Não tem mais nem isso, não tem mais nada, não tem mais nada para acontecer. Acabou, agora realmente eu vejo que acabou. E eu não posso nem chegar ali e chorar diante da situação, porque não tem mais nada. Talvez, se você teve um término de relacionamento, você teve uma perda, talvez você tenha ficado assim, perdida. E agora? Não tem mais nada para acontecer. Deus não vai fazer mais nada para mim. Deus não pode fazer mais nada por mim. Igual Maria estava sentindo naquele momento. Mas quando eu pensei que não tinha mais nada para acontecer, Deus começou a me mostrar que as coisas podiam ser muito melhores do que eu imaginava. As coisas podiam ser diferentes. Deus podia fazer algo novo. Mas eu precisava resolver aquilo que estava aqui dentro. Porque eu tinha guardado muita mágoa, eu tinha guardado muita esperança em coisas que... Gente, sabe quando, assim, não fica muito nítido que não tem mais jeito, né? E aí você quer continuar insistindo. Quantas vezes, assim como Maria ali na frente daquele sepulcro, olhando, querendo só ver um corpo morto, a gente fica ali velando situações que já era para ter saído do nosso coração há muito tempo. Talvez você esteja agora velando, orando por alguém que não tem mais volta. Talvez não seja mais a vontade de Deus, talvez Deus tenha alguém melhor para você. Talvez Deus queira que você fique um tempo sozinho para ser só dele. E às vezes a gente está tão agarrado em coisas do passado, a gente está tão agarrado em coisas que já aconteceram, que a gente não consegue voltar, a gente não consegue voltar a viver, voltar a ter alegria. A gente começa a viver em luto, um luto que não acaba. Dá a impressão que o teu luto nunca acaba. Talvez, como eu, algumas vezes, você esteja se frustrando com você mesmo. Que você olha para você e fala, poxa, parece que eu nunca vou chegar aonde eu preciso. E se for esse o caso também, caso você tenha perdido até bens, eu sei que tem gente às vezes que perde bens e a pessoa fica ali com o coração aflito. Mas talvez hoje Deus queira que você, assim como eu, olhe para dentro do sepulcro. Porque foi quando o Espírito Santo me levou a olhar para dentro de mim e a começar e a olhar para a situação. Algumas coisas foram acontecendo
E ficou muito claro para mim que ali não tinha mais nada, né? Mas claro, eu fiquei triste porque era uma família, era eu, minha filha, o pai dela, e era uma família. E às vezes a gente ri, né? Eu já vi gente rindo de mulheres que sofreram por relacionamentos. Ai, mas você tá chorando por causa de macho, pelo amor de Deus. Irmãos, vamos, né? Tomar cuidado como a gente fala com as pessoas, tomar cuidado o que você está pensando a respeito das pessoas. Porque eu tenho certeza que quando os discípulos viram Maria ali, devem ter achado que ela era uma doida, tanto que deixaram ela sozinha e foram embora. E talvez hoje você esteja assim, todo mundo saiu, te deixou lá sozinho, com teu problema para resolver. Ninguém vai resolver nosso problema por nós. Mas hoje eu quero que você olhe para dentro de você. Porque foi quando ela tomou coragem e se abaixou para olhar. Porque até então ela nem sabia se realmente não tinha nada ali. Ela resolveu para olhar o que tinha lá dentro. Foi quando o Espírito Santo apareceu, foi quando os anjos apareceram para ela. E ela conseguiu enxergar que, na verdade, Deus tinha muito mais para ela do que ela imaginava. Ela perdeu aquele que ela amava, né? O corpo físico. Mas agora ele tinha morrido para dar a ela algo que era muito maior. Porque ela ia receber a vida eterna. Ela ia poder viver com ele para sempre um dia. E eu fico pensando como deve ter sido maravilhoso. Ela foi a primeira a receber a boa notícia do evangelho que Jesus tinha ressuscitado. Então imagina o que você está perdendo porque você não resolve os teus sentimentos, porque você prefere ignorar o que você está sentindo, porque esse é o ponto. A gente pega e enterra. É como se tivesse um buraco, a gente pega e enterra os nossos sentimentos e aí? Você prefere fingir que você não tá triste, você prefere fingir que você não tá sentindo nada, você prefere fingir, você talvez esteja fingindo, você talvez esteja sorrindo, ou, claro, talvez você esteja de luto ainda. Outro dia eu li um comentário no YouTube que tinha uma moça que ela tava, gente, muitos anos orando. O marido dela, o ex-marido, já tinha outra esposa, né? A mulher com quem ele traiu ela, ele ficou com ela, já tinha tido filhos com uma mulher. E ela ainda estava esperando por ele. E não é julgando, tá? Mas eu fico pensando, eu fiquei lendo aquele comentário e aquilo me doeu tanto, porque eu fiquei, meu Deus, quantas coisas maravilhosas Deus pode fazer na vida daquela mulher. Quantas coisas maravilhosas Deus poderia estar fazendo agora por ela e ela ainda está presa a esse relacionamento que não tem mais volta. Já é uma outra família. Não tem sentido, sabe? É uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Meus pais eram separados e eu, com 10 anos, a minha irmã nasceu, fruto do relacionamento do meu pai com a minha madrasta. Meu pai conheceu minha madrasta bem depois que se separou da minha mãe. E eu queria, claro, eu ficava dividida, mas quando a minha irmã nasceu, eu tive certeza, eu não quero que meus pais voltem porque eu não quero que a minha irmã passe pelo que eu passei. Eu não quero que ela sinta o que eu senti. E às vezes a gente é egoísta. A gente só olha pra gente, a gente só olha pra nossa dor e a gente esquece de olhar pro outro. Então aqui eu te convido a hoje você fazer uma retrospectiva, olhar pra dentro de você. O que Deus já falou pra você que não é mais pra você, que não tem mais volta, que Ele vai fazer algo melhor e você não consegue olhar pra essa situação e falar, Senhor, tá na tua mão, faz o melhor pra mim. Um dia eu tive que dizer, eu quero uma vida nova pra mim e pra minha filha. Porque eu tava insistindo numa coisa que também não tava dando certo, sabe? E Deus, Ele vai te ajudar. Às vezes parece que as situações ruins que acontecem com a gente são só pra nos ferir. Mas tudo tem um propósito. Hoje eu sou casada com outra pessoa, uma pessoa que é totalmente diferente da outra, não é falando mal, mas totalmente diferente, tem muito mais a ver comigo, a gente tem muito mais a ver. Foi alguém de Deus, assim, que foi comprovado por Deus, é diferente, foi aprovado por Deus.
E eu tive que olhar para minha situação e falar: eu não quero mais ficar velando isso. Eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Então hoje eu quero que você faça a mesma coisa. Olha, não fica mais com medo. Olha para aquele sonho pela última vez, enterra ele de uma vez. Olha para aquela situação de uma vez, aquela coisa que Deus já falou para você não e não. Deus já te mostrou, Deus já provou para você que não é para você. Deus já fez tudo que ele podia fazer para você entender que não, que ele quer fazer algo novo. Agora você vai pegar e você vai olhar de verdade, você vai encarar, você vai orar sobre isso e você vai falar: Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Porque Deus tem muito mais para nós, assim como Maria achou que estava velando só um corpo morto, que tinha só um corpo morto ali para velar, e Jesus ressuscitou para que ela também tivesse vida em abundância. Da mesma forma, Deus quer ressuscitar você para que você tenha vida em abundância. Se você terminou um relacionamento e hoje você está se sentindo perdido, você está se sentindo sem esperança, você sente que a qualquer momento, não sei, dá uma sensação às vezes até de que você está morrendo aos poucos. Jesus tem vida em abundância para você. Você ressuscitou junto com ele. Viva a abundância que Deus tem para você. Viva a abundância que ele tem para você. Aprenda a reconhecer quando o mestre chama o teu nome. Porque o que fez diferença ali foi ela ter permanecido. Que eu acho que é o mais difícil quando a gente sofre uma perda, uma dor, alguma coisa, é permanecer. Então ela permaneceu ali junto ao sepulcro e olhou. E Deus fez algo novo na vida dela. E depois, para comprovar, primeiro aparecem os anjos, depois Jesus aparece. E ele chama ela pelo nome, Maria. Talvez hoje ele esteja chamando o teu nome. Ela estava ali só olhando o sepulcro. Lázaro foi a mesma coisa, né? No caso, ele tinha morrido. E Jesus ressuscitou ele e Jesus chamou ele pelo nome. Lázaro, venha para fora. Talvez hoje Jesus está chamando o teu nome. Pedro, Caleb, João, Maria, Alice, Joana, Pamela. Mas só depende agora de você tomar a decisão de resolver essa situação. Olha com cuidado, olha com calma. Mas se resolve para você poder viver o novo de Deus. Se a gente não resolver algumas coisas dentro da gente, Deus não vai conseguir fazer coisas novas. Aceita o novo de Deus para tua vida. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E que Ele continue falando no coração de vocês. E que você possa agora viver uma vida nova com Jesus, com o coração pleno, resolvido. É necessário olhar algumas coisas, rever algumas coisas, rever alguns conceitos. Ela tinha um conceito de morte, morreu, acabou. Agora ela ia ter um conceito de vida eterna, de alegria. A morte daqueles que estão em Jesus já não é mais para tristeza, né? A gente sente falta da pessoa, mas é uma alegria saber que a pessoa tá lá, vai estar lá com o Senhor. Eles estão dormindo, só aguardando a vinda dele. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.